Boa noite, meu nome é Ramon Iago e nós vamos apresentar o trabalho aplicado de Geometria Analítica e Álgebra Linear com o tema Aplicação de Determinantes na Engenharia. Nosso grupo é composto pela Daniela Rodrigues, o Gabriel Henrique, a Marcela Carini e Ramon Iago, todos do curso de Engenharia Civil da PUC Minas no turno do primeiro semestre de 2022. Agora, a colega Daniela vai introduzir para a gente o tema da álgebra linear. Você acha as aulas de álgebra linear muito chatas e pensa que nunca vai precisar de usar esses cálculos? Tenho más ou boas notícias para vocês. Dependendo da profissão que você escolher, a álgebra linear estará mais presente na sua vida do que você imagina. Ela é essencial, por exemplo, na engenharia e na ciência da computação, onde a manipulação de imagens, rotação, redimensionamento, alteração de cores são tudo operações lineares. A álgebra pode ser definida como a ciência das equações. A álgebra linear estuda os espaços vetoriais e por isso faz com que a álgebra seja fundamental para os estudantes de ciências exatas. Muito obrigado, Daniela. Agora, o Gabriel Henrique vai falar um pouquinho para a gente sobre sistemas lineares. Sistemas lineares basicamente são formados por duas ou mais equações lineares que possuem suas incógnitas relacionadas. Eles podem ser resolvidos por meio de diferentes métodos, né? Matriz aqui. A matriz é uma tabela, né, organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M é referente ao número de linhas na horizontal e o N é o número de colunas na vertical. A gente pegou aqui como exemplo essa tabela aqui, onde as linhas delas são os produtos. Aqui, por exemplo, no exemplo, a gente pegou sabores de bolos, né? Na vertical são os meses. Então aqui, representando a tabela abaixo, é uma matriz quadrada, né? 2 por 2. A gente pode ver aqui que A que está entre colchetes. Você pode usar colchetes, chaves ou parênteses, não importa, você representar uma matriz, mas é mais comum a gente usar em colchetes. Então aqui, na matriz aqui é representado 500, que seria referente a um bolo de chocolate vendido no mês de janeiro, 450 no mês de fevereiro, e o bolo de morango foi vendido a 450 unidades no mês de janeiro. Em fevereiro foram vendidas 490 unidades. Aqui são alguns tipos de matrizes. Uma das mais básicas, né? A matriz linha, a matriz coluna, que é representada só por uma coluna. A matriz nula, onde todos os seus componentes são iguais a zero. A matriz quadrada é quando é igual a um número de linhas e colunas, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Aqui a respeito da matriz identidade, a matriz identidade é quando a diagonal principal é formada pelo número 1 e o restante dessa matriz é composto por número 0. Aqui é um exemplo de matriz identidade 3 por 3. Aqui a gente vai falar um pouco sobre determinantes. O determinante é um número associado a uma matriz quadrada, ou seja, uma matriz que apresenta o mesmo número de linhas e de colunas, onde M é igual a N. E essa aqui é a notação para determinantes de matrizes. Aqui, por exemplo, a matriz M é igual a 1, 3, 2, 5. Para a gente definir esse determinante de M, a gente vai colocar det entre parênteses M e os valores da sua determinada matriz. Aqui, para você achar um determinante de matriz de ordem 1, determinante de uma matriz de ordem 1 por 1 vai ser o próprio elemento da matriz, né? Porque só existe uma linha, então vai ser ele mesmo. Determinante de matriz de ordem 2. Aqui você vai multiplicar cruzado, né? Você vai pegar o valor de A, multiplicar pelo D e subtrair na diagonal contrária. Vai ser B vezes C. Assim que você vai achar o seu determinante. Determinante de matriz de ordem 3. Esse
aqui você vai pegar a sua matriz normal e vai repetir as duas primeiras colunas ao lado dela e vai multiplicar a diagonal. Então aqui, por exemplo, você vai pegar A11, multiplicar por A22, multiplicar por A33 e, consequentemente, as outras diagonais. Vai somar com as outras diagonais, né? A12 vezes A23 e assim por diante. E vai subtrair a diagonal contrária. Por exemplo, A11... Não, A11 não é... A13 por A22 por A31 e assim consequentemente. Uma determinante de matriz ordem 4 ou superior, para calcular, a gente deve utilizar o teorema de Leibniz, que primeiramente a gente deve escolher uma linha ou coluna aleatoriamente, somar os produtos dos elementos da linha ou coluna que escolhemos pelos seus cofatores, e número 3, o determinante de A vai ser o resultado encontrado no... Aqui um exemplo, a matriz quadrada a seguir. Pela matriz A, a gente deve escolher a primeira linha, né? Pois é a linha que mais contém zero, então é que ajudará a fazer um número menor de contas, né? Aqui, então, a gente deve multiplicar os elementos da linha escolhida pelos seus devidos cofatores. E, posteriormente, como a gente escolheu uma linha com maior quantidade de zeros, isso anulou durante a multiplicação de alguns cálculos. Após, a gente vai calcular os cofatores para os elementos D11 e D13. Para D11, removendo a linha e coluna do elemento. Então, vai ficar assim os seus determinantes de ordem 4. Muito obrigado, Gabriel, por essa apresentação realmente muito interessante sobre os determinantes. Continuando, agora a Marcela vai falar um pouquinho para a gente sobre algumas aplicações de sistemas lineares e determinantes para a engenharia. Nosso grupo desenvolveu um pouco dos dois temas, pois eles têm relação para os cálculos que serão apresentados nesse tópico. Bom, eu desenvolvi a aplicação do sistema linear e dos determinantes em um projeto de estruturas metálicas, pois para o cálculo das forças entre vigas é necessário um sistema de equações lineares. Bom, quanto mais complexa for esse desenvolvimento do sistema linear, mais forte, mais resistências apresentará a sua viga e, consequentemente, será um projeto mais consistido, mais detalhado, com maior segurança e informação. Em relação a essas vigas, eu trouxe um exemplo de um tipo de viga, correto? Que é a treliça. O que é a treliça? A treliça é um material metálico comum na construção civil. É de muitos anos que existem já as treliças. Um exemplo é a Torre Eiffel, né? O cartão postal aí de Paris. Ele é um exemplo que a gente pode estar apresentando em relação a esse modo de viga, né? Esse exemplo de viga. E ela é usada para oferecer apoio e resistência para a estrutura de uma obra. No terceiro slide aqui, eu apresento a imagem de uma ponte treliçada, né? E as outras duas figuras, a primeira é apresentada a placa de reforço de uma viga, de uma treliça, e a segunda foto é a ligação entre os pontos. Essa ligação, essa junção, são criados os nós, chamados nós. Passando para o próximo slide, né? E para projetar os elementos e as ligações entre os nós de uma treliça, é necessário primeiramente determinar os esforços estudados nesses elementos. Para isso é necessário o conceito de equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? Matematicamente, são apresentados em duas equações que eu vou desenvolver um pouquinho com você, professor. Vou apresentar aqui o que é isso, o que está acontecendo, quais são essas duas equações. Bom, no primeiro momento, nessa área a gente vai um pouquinho para física, a gente tem que falar um pouquinho de física para a gente poder entender esse tópico. Bom, como eu ia dizendo, é necessário um equilíbrio estático de uma estrutura que consiste basicamente em manter nulas as somas vetoriais das forças atuantes nos pontos onde são aplicados.
né? Então, apresentando os conceitos, a primeira equação, temos que f de x e f de y representam as forças horizontais e verticais, respectivamente. Além disso, agora passando para a segunda equação, temos N, B e R, que basicamente são número de nós, barras e reações de apoios de uma treliça, respectivamente, correto? Então, para que seja possível aplicar sistemas lineares na resolução de uma treliça, isostática no caso, a condição necessária é que o dobro do número de nós seja igual ao número de barras mais a reação de apoio. Com isso, apresentamos essa equação, certo? Bom, a partir daí, professor, eu apresentei aqui no próximo slide um exemplo desse tema para ficar um pouco mais fácil da gente entender como ocorrem os sistemas lineares na aplicação da engenharia para esse tópico, né, em relação às treliças. Então, aqui é apresentada uma treliça com 5 pontos, 5 nós, no caso, né? E eu vou estar falando um pouquinho sobre o nó A. O nó A tem aplicação sobre ele de uma força vetorial de 3 newtons. Além disso, a gente tem a aplicação das forças das barras AB e AC, que seriam, no caso, as forças verticais e horizontais atuando sobre esse nó. E como eu havia dito, né, as forças equilibrantes têm que ser igual a zero, então a gente tem que ter um equilíbrio estático nesse ponto. A partir daí, a gente fez a análise do primeiro ponto, que serão cálculos desenvolvidos em softwares para essa questão, né? Para esse nó, correto? Além disso, a gente tem que fazer esse estudo para os outros 4 pontos, ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, para a partir daí a gente desenvolver um sistema linear. Esse sistema linear está sendo apresentado nesse próximo slide. Bom, a partir daí, professor, foi desenvolvido um sistema linear pelo software Octave. Ele é um software bem desenvolvido, bem utilizado na atualidade, né? Que apresenta uma linguagem computacional desenvolvida para computação matemática e possui uma interface em linha de comando para solução de problemas numéricos lineares e não lineares. Lembrando que quanto maior esse sistema, mais desenvolvido, mais complexo, melhor será a nossa treliça. Maior segurança apresentará essa treliça e esses nós. Então, a partir daí, a gente faz uma análise das 5 barras e apresenta o vetor a seguir. Além disso, a gente consegue tirar mais algumas informações, né? Que, no caso, por exemplo, a gente nota que dx é igual a 8 newtons e ex é igual a 8 newtons também, né? E EY é igual a 5 newtons, ou seja, são positivos. Então, as barras AB, BC, BE e ED são empurradas para fora pelos nós. Ou seja, elas estão sendo tracionadas, né? São barras tracionadas, sustentáveis ali, que se unem para o desenvolvimento do seu projeto, né? Então, podemos ver que vai apresentar bastante segurança esse sistema, essa treliça, e cada caso é um caso, né, professor? Lembrando que é um sistema bem desenvolvido, apresenta vários cálculos, é necessário um software para maior desenvolvimento, mas a partir daí podemos ver como os sistemas lineares e os determinantes são importantes no nosso desenvolvimento para engenharia civil, né? Quantas obras podemos ser desenvolvidas, como eu disse, por exemplo, a Torre Eiffel até hoje em dia é um ponto turístico em Paris, e ele aborda as treliças, não são necessárias, pontes, pode ser estruturas para prédio. Então a treliça está no nosso dia a dia comumente, né? E isso é só um exemplo onde os sistemas lineares, a matéria de álgebra linear, está aplicada no nosso dia a dia, né? Então, sem dúvida, foi um trabalho que nos adquiriu conhecimento, e o desenvolvimento desse período nos trouxe muito mais aprendizado e informações que com certeza serão válidas para todo o semestre, para toda a nossa vida, né, nossa carreira. E não digo só por mim, com certeza pelos meus colegas também, foi sem sombra de dúvidas informações valiosas e importantes, correto? Então é isso, minha parte. Obrigada, professor, e até mais!